Sou uma menina hoje e fiz o teste em casa e tô com suspeita. Se pudesse fazer um passo a passo, dicas individuais e dicas de como procurar um médico. Se pudesse fazer um resumão, assim, um passo a passo para a gente finalizar. Ótimo, ótimo, ótima pergunta, ótimo pedido e solicitação, porque eu acho que eu tenho até um texto no meu site que eu falo sobre isso, eu dou esse passo a passo que ele é fundamental, as pessoas ficam perdidas quando elas descobrem ou estão com suspeita de escoliose, porque não é difundido, né? A gente ainda está aí lutando para ter informação e para poder passar essa informação adiante. Então, falando um pouquinho de forma prática, o primeiro passo é teste de ADA em casa, ou na escola, ou em um pediatra, que é aquele teste que eu falei lá no início, da gente jogar as mãozinhas para frente, fazer o teste clínico. É de graça, é rápido e é eficiente. Então, ali a gente consegue ver qualquer tipo de início de desnível. Fez o teste de ADA, não deu nenhum desnível, daqui a um ano faz de novo. Em casa mesmo. Isso é um recado para os pais. Fez o teste de Adams, deu desnível, imediatamente para um especialista em escoliose. Se as pessoas não têm recursos, a gente tem que procurar um posto de saúde do SUS e falar que está com essa desconfiança e tentar o encaminhamento aí para um ortopedista, né? A partir do momento que você passa no médico, aí ele vai começar a pedir os exames necessários, né? Normalmente é o raio-x, é o exame de imagem mais comum aí para detectar a escoliose, para saber se você tem aí acima dos 10 graus, né? Que é o estabelecido aí como o início da escoliose, e qual é a sua situação em relação a isso. Vamos supor que foi o que a Edma falou. Tem escoliose, foi diagnosticada, e agora o que a gente faz? Aí depende muito de caso a caso, né? Depende desse grau, dessa imagem que o médico viu. Mas basicamente a maioria dos casos, a grande maioria dos casos, é colete de fisioterapia com exercícios específicos. E aí, gente, é buscar uma equipe multidisciplinar que funcione, né? E a gente não está falando só de fisioterapeuta e médico, a gente está falando de psicólogo, a gente está falando, enfim, de nutricionista, porque a gente tem que se alimentar bem. E normalmente as meninas são muito magras que têm escoliose. Se você for daqui a pouco ter que passar por uma cirurgia, você tem que estar bem de saúde também. Então, a gente está falando aí de diversos profissionais que precisam estar envolvidos. Eu falo do psicólogo, né? Não é nem puxando para a sardinha para o meu lado, não. É porque a maioria das pessoas precisa, e não são só os adolescentes, são os pais dos adolescentes que precisam muito, porque a família toda fica perdida, né? E aí vem o apoio, aí vem o outro passo que eu queria dizer para vocês, né? Descobriu, precisa fazer colete, precisa fazer fisioterapia, vem o apoio da família. Aí vem o apoio familiar e psicológico, importantíssimo. Todos os pais precisam ajudar esse paciente, esse filho, essa filha, a encarar o uso do colete, porque ele é extremamente necessário, e a encarar a rotina de exercício de fisioterapia, porque precisa de muita disciplina, tanto para o colete quanto para a fisioterapia. Então, se você não tem uma base familiar, se você não tem um apoio familiar, se a mãe fica mais preocupada e mais histérica do que o próprio paciente, isso vira uma neurose ali familiar e aquela coisa não funciona. Então, a gente precisa ter calma nessa hora, procurar ajuda, procurar rede de apoio, falar, bom, eu vou ajudar o meu filho, eu preciso ser madura nesse momento, eu preciso comandar a situação e vou ajudá-lo a passar por essa fase. Então, acho que é basicamente isso, assim, a gente acaba aí nessa questão do apoio familiar e psicológico, e aí se tiver que partir para uma cirurgia, aí a gente já começa a falar de enfermeiro, a gente já começa a falar de outros profissionais, um terapeuta ocupacional, enfim, a gente já começa a falar, então assim, a equipe multidisciplinar, todo o tratamento da escoliose, ela é extremamente importante e elas têm que se falar, porque o psicólogo tem que entender o que o fisioterapeuta está fazendo, para poder entender que aquela criança tem todos os dias que ter disciplina. Então, o psicólogo vai ajudar nessa disciplina, né? Então, os pais têm que estar muito envolvidos. Então, assim, é uma questão multidisciplinar mesmo. São os complexos. Quanto mais ajuda, quanto mais oportunidades profissionais para te ajudar, melhor.